Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, a gente já viu um pouquinho da história, a gente viu algumas definições importantes e hoje nós vamos falar sobre algumas formas farmacêuticas, tá? Essas formas farmacêuticas são bem importantes para a gente também, tá? Por vários motivos. Então vamos às formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas, elas nada mais são do que uma apresentação do medicamento para uso no paciente, tá? Então é uma preparação do medicamento e pode ser de vários tipos, eu só vou mostrar alguns para vocês, tá? Das formas farmacêuticas é o gargarismo. Gargarismo é o nome dado à forma farmacêutica, ao medicamento que está na forma líquida, então é um líquido, utilizada para tratar a cavidade oral e que não deve ser deglutido. Então, basicamente, são como enxaguantes bucais, certo? Quando a gente fala em colutório, é a mesma coisa, só que no lugar de ser líquido, ele vai ser meio xarope, meio xaroposo. Já vou explicar para vocês o que é xarope, tá? Xarope é um medicamento líquido que tem grande concentração de açúcar, tá? Então, ele é mais viscoso. Então, o colutório difere do gargarismo porque ele vai ser mais viscoso, tá? Vai ser mais denso quando comparado ao tratamento, à forma farmacêutica gargarismo. Maravilha. Sopa ou barbotagem são termos que a gente não costuma ouvir na veterinária, tá? A gente não costuma usar. Sopa é o cozimento de vegetais e junto adicionado um medicamento para que a pessoa ingira espontaneamente. E barbotagem é um cozimento de farináceos com medicamento, tá? Então, nos dois casos, o consumo é espontâneo, tá? Então, sopa é de vegetais, barbotagem é de farináceos. Quando a gente fala em bebida e beberagem, são grandes volumes que vão ser ingeridos ou espontaneamente ou de forma forçada. Um jeito fácil de lembrar é assim: bebida é quando a gente vai e bebe, então é espontâneo. E a gente bebe em grandes quantidades, certo? Então, bebida, grandes volumes, espontaneamente. Quando a gente fala em beberagem, é tipo trote, que a pessoa alguém tem a brilhante ideia de dar um monte de bebida para alguém de forma forçada, certo? Então, isso, além de ser um crime, chamaria beberagem. Mas, enfim, quando a gente fala de medicamento, a gente está falando em beberagem, tá? Então, são grandes volumes de medicamento ministrado pela via oral. Isso é denominado beberagem, que difere da bebida, porque a bebida é espontânea. Quando a gente fala em extrato é um composto que foi dessecado, tá? Então, o princípio ativo foi concentrado de alguma maneira. E ele pode estar apresentado na forma líquida, sólida ou semissólida, tá? E uma vez dessecado, esse produto vai receber alguns ajustes para poder manter suas propriedades, tá? Então, por exemplo, o extrato de própolis é um extrato. Foi pego o própolis das abelhas e foi feita uma extração desse princípio que foi concentrado, tá? Então, o extrato é uma concentração de um princípio ativo. Xarope, como eu já expliquei para vocês, é um líquido de alta viscosidade que tem muito açúcar, então acima de 45% de sacarose e que, em geral, tem flavorizantes, que são produtos que vão dar sabor e odor agradáveis, tá? Pode ter edulcorante também, que é o que dá cor e sabor. Suspensão também é um outro medicamento líquido, só que a diferença é que dentro da suspensão eu tenho partículas sólidas que estão dispersas e não se misturam. Então é aquele produto que eu preciso sempre homogeneizar antes de administrar, porque fica lá aquela quantidade de sólidos no fundo do frasco e em cima fica aquela margem de líquido, tá? Então, suspensão é aquele produto que eu preciso homogeneizar. E uma vez homogeneizado, ele vai ficar sempre assim? Não, ele vai voltar a separar os compostos dele, tá? Quando a gente fala em cápsula, e aí presta atenção, cápsula é um medicamento que é sólido, que está dentro de um invólucro de duas partes que estão encaixados, tá bom? Então, o medicamento está dentro de um envoltório. E esse envoltório, normalmente, ou é de amido ou é de gelatina, para que quando ele chegue no estômago, ele possa
proteger esse composto que está dentro dele, esse medicamento que está dentro dele, da ação do pH, por exemplo, do estômago, dos sucos gástricos, da gastrina, por exemplo. A gente vai ver depois lá na frente que essas alterações de pH podem influenciar no efeito do medicamento, tá? Então, cápsula são duas partes que se juntam para guardar um medicamento sólido dentro. Cápsula mole, ela tem um medicamento normalmente líquido dentro dela e é uma parte só, ela não é duas partes que encaixam, é uma cápsula só. Então, normalmente, por exemplo, o mais comum da gente ver são essas cápsulas de ômega 3, ômega 6 que vem com líquido dentro e o invólucro é de gelatina, ele é molinho, tá? Então, cápsula mole ou pérola é o outro nome dela. Drágia é um medicamento sólido que tem um envoltório rígido e brilhante. Então, para a gente saber se é uma drágia ou não, normalmente ele é brilhante, tá? Então, um exemplo comum é o medicamento para dor de cabeça, como a Neosaldina, por exemplo, que é brilhante, tá? Qual que é o intuito? A drágia também tem esse envoltório para proteger o medicamento, o princípio, do pH gástrico ou para proteger o paciente do odor ou do sabor que esse medicamento tem, que pode ser desagradável, tá? Comprimido também é um medicamento sólido, só que ele está compactado, não tem nada em volta dele, ele só está compactado e normalmente normalmente ele tem um sulco no meio dele, que é o que mostra pra gente o local para partir esse comprimido, tá? Então, drágia eu posso partir? Não. Comprimido eu posso? Posso. Por quê? Porque ele não tem nenhum envoltório nele protegendo ele, tá bom? Pastilha. Qual que é a diferença entre comprimido e pastilha? A pastilha é mastigável, tá? Então, normalmente ela tem um sabor, ela tem um odor agradável para permitir que a pessoa ou o animal mastiguem ou pelo menos ingiram como se fosse uma bala esse medicamento, tá? Provenda é a arte da gente esconder o medicamento na carne. Então, às vezes o animal é difícil abrir a boca dele e ministrar o comprimido por via oral, a drágia, quem quer que seja. Então, a gente pode envolver ele, por exemplo, um pedaço de carne, numa fruta, num miolo de pão, para ministrar esse medicamento de forma mais fácil. Então, a arte de esconder, de enganar o paciente, dando comida e o medicamento no meio escondido, chama provenda. Eletuário, pessoal, já é um medicamento que também vai ser dado por via oral, por exemplo, mas ele tem uma consistência pastosa. Em geral, teoricamente, ele é dado de forma forçada, mas muitas empresas já têm colocado palatabilizantes nesses medicamentos e aí eles podem ser, inclusive, lambidos pelo animal, tá? Mas em geral, os de grandes, por exemplo, os de grandes animais, os vermífugos de grandes animais, como esse da imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é de administração forçada. Então, você vai colocar no lábio do animal, na bochecha dele, ou puxar a língua e colocar na língua, e o animal, ao fazer esse tipo de movimento, ele ingere o medicamento de forma forçada e não espontânea. Pomada. Pomada é um medicamento de uso tópico, certo? A gente já vai ver mais à frente lá o que são essas vias. Ela é monofásica, e ela tem dispersão de substâncias sólidas ou líquidas. Então, ela só tem uma única consistência. Você, quando olha o pote ou a bisnaga, ela não tem dispersão nenhuma, tá? É homogêneo. Quando a gente fala em pasta, ela também é homogênea, tá? Ela é semissólida, então ela é muito mais concentrada em pó do que a pomada, tá? E ela também tem menos gordura que a pomada, então ela é mais firme e espessa, mas ela é menos gordurosa, tá? Então, a pomada gruda muito mais do que a pasta, tá? Quando a gente fala em creme, ela também é uma semissólida. Ela pode ter uma base emulsiva com água e óleo ou óleo e água, com um ou vários princípios, tá? E ela tem uma consistência menos pegajosa que a pomada, tá? Então, ela é mais fácil de tirar do que a pomada. Quando a gente fala em gel, ele também é um semissólido, só que nele eu tenho suspensão de pequenas partículas inorgânicas ou de grandes partículas orgânicas que são interpenetradas por líquido e por isso ele tem aquele aspecto gelatinoso, tá bom? Então é um princípio diferente. Elixir é um líquido que é hidroalcoólico que antigamente ele tinha de 20 a 50% de álcool,
de uso oral, então ingestão de uso oral, tá? Na veterinária a gente quase não tem elixir para usar, exatamente pelo nível alcoólico, tá? Então um exemplo clássico é o biotônico Fontoura, que hoje em dia ele já não tem mais esse 20% de álcool, ele tem 9%, mas ainda assim ele foi proibido para crianças por conta do teor alcoólico, tá? Que pode levar ao alcoolismo. Loção é um líquido aquoso ou hidroalcoólico, mas de uso externo, não é para você ingerir, é para você usar em alguma parte do corpo do paciente. Quando a gente fala em enema, a gente está falando de um líquido que vai ser administrado pela via retal, que vai auxiliar o paciente a eliminar um conteúdo que ele tenha no reto, tá bom? E obviamente a absorção vai ser bem rápida, porque é um líquido. Supositório, pessoal, é quando a gente faz essa mesma ação de introduzir o medicamento pela via retal, mas agora o medicamento é sólido, tá? Ele não é mais líquido. Quando a gente fala em colírio, a gente está pensando num líquido que vai ser administrado visando tratar olhos e pálpebras e nenhuma outra parte do corpo, tá? Existem medicamentos que são em creme para ser administrado por via oftálmica, tá? Por via tópica, mas aqui quando a gente fala colírio é especificamente líquido para ser instilado no olho do paciente. E quando a gente fala em injeção, a gente está falando num líquido estéril para ser administrado por via parenteral, que vocês também já vão saber o que é. Outro termo bastante comum também, outra forma farmacêutica bastante comum, é o Puron e o Spoton, tá? Essas duas formas são líquidas, tá? A diferença é que um vai ser no dorso, o outro vai ser na cernelha. Quando eu falo em dorso, quer dizer que é para jogar no dorso inteiro do animal. Quando eu falo em cernelha, é para jogar só na região entre as escápulas, tá? Então, o Puron seria por todo o dorso, o Spoton seria só na cernelha. Infelizmente, algumas empresas farmacêuticas não seguem essa nomenclatura e podem, em algumas situações, desculpa, que seria para ser feito Spoton e eles denominarem como Puron, tá? Mas o certo é Puron por todo o dorso do animal, do pescoço até a base da cauda, e Spoton somente entre as cernelhas, tá? Abre o pelo e faz entre as cernelhas. Quando é no dorso, vai contra o sentido do pelo para ele chegar à pele, que tem que chegar na pele do paciente. Quando a gente fala em premix, na verdade é uma pré-mistura em que são colocados alguns medicamentos ou... fugiu a palavra agora. Esqueci, depois eu lembro. Alguns medicamentos ou adjuvantes que vão auxiliar no crescimento desse animal, tá? Então pode ser complexo vitamínico, dependendo se a gente estiver falando, por exemplo, de aves, pode ser alguns antibióticos que são utilizados para que as aves não fiquem doentes durante a produção, enfim. É uma mistura de coisas visando nutrir esse animal e promover um tratamento, um preventivo de alguma situação, tá? Ou um estímulo, por exemplo, ao crescimento e aproveitamento dos nutrientes que foram ministrados. Beleza, pessoal? Então essas foram as formas farmacêuticas. Existem atividades para vocês fazerem lá no sistema, tá bom? De todo esse conteúdo que a gente ministrou até agora e mais alguns que vão vir para frente. Beleza? Até mais, bons estudos, fiquem com Deus.